Falando com o secretário estadual de São Paulo, ao vivo, Jean Gorenstein, que nos atendeu, uma vez que aqui, durante o Entre Nós, foi confirmado, então, o primeiro caso de varíola dos macacos. Um caso aqui de São Paulo, o paciente já estava internado, aguardava a contraprova e essa confirmação, então, saiu. Boa tarde, secretário. Muito obrigada por falar ao vivo conosco para esclarecer as nossas dúvidas. O senhor me ouve bem? Ouço bem, Adriana, Fábio, a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. É um prazer falar com você. O prazer é nosso. Bom, nós comentávamos aqui antes, doutor Jean, que, claro, temos que monitorar todos os casos, tem outros casos suspeitos no país, mas há uma missão nossa, uma responsabilidade também não alarmar as pessoas. Então eu queria que o senhor falasse dos riscos. Esse paciente está internado, está confirmado, o risco de transmitir a doença é muito menor, por exemplo, numa comparação com o coronavírus. Existe uma preocupação de que isso se torne uma doença que se alastre mais rapidamente. Qual é a visão e os dados que temos hoje, o que indicam? Primeiro vamos entender um pouquinho a questão da doença. Como é a transmissão de pessoa a pessoa? É uma doença viral, a gente chama de vírus monkeypox, que é da família da varíola humana, mas não é a varíola humana, mas ela tem a possibilidade, sim, de ter uma transmissão de pessoa a pessoa. Qual é a diferenciação dela em termos de apresentação clínica? Além de um quadro similar a qualquer vírus, dor no corpo, dor nas juntas, febre, dor de cabeça, no terceiro, quarto dia de sintomas, ocorre aí sim o surgimento de algumas lesões na pele, sejam nas mãos, sejam nos pés, no rosto, e algumas lesões esparsas pelo corpo. Ela tem uma característica que não chega a ser uma bolinha igual aquela bolinha que a gente vê nos quadros de herpes. Elas são bolhas um pouquinho mais amplas, porém, elas têm uma grande quantidade de vírus no seu interior. E a transmissão, portanto, se dá pelo contato direto da pele de uma pessoa contaminada com uma outra pessoa sã, assim como na liberação de gotículas de saliva. Por isso que as pessoas que acabam se infectando são pessoas de um contato muito próximo, não são pessoas que têm a chance de ter uma dispersão como Covid por aerosol. O aerosol são partículas virais muito mais diminutas, pequenas, mas que se espalham pelo ar e por isso são transmitidas com facilidade. Então, nesse caso, o risco, do ponto de vista de saúde pública, acaba sendo muito menor, porque é o contato de pessoa a pessoa muito próxima. Por isso, a necessidade das autoridades sanitárias fazerem identificação rápida e promover o isolamento tanto do paciente como daqueles contactantes íntimos, para que dessa forma também mais em quarentena e observados se haverão ou terão riscos de desenvolver a doença. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele consiste no aspecto clínico e epidemiológico. Epidemiológico, nesse momento, são pessoas ou que viajaram para o exterior ou que entraram em contato com pessoas que viajaram no exterior. E clínico, com esses sintomas que eu havia referido. Mas para a gente poder, então, colocar um caso que é suspeito, baseado nesses aspectos, num diagnóstico definido, o que é necessário? Nós identificarmos o vírus, e foi exatamente isso que aconteceu. Como eu falei para vocês, a gente tem a presença desses vírus naquelas vesículas, naquelas lesõezinhas. E dessa maneira são retirados esse líquido através de uma seringuinha e esse material é examinado e feito, então, o que nós chamamos o PCR. O mesmo PCR que a gente faz para Covid, mas aí identificando o material genético do vírus que ali estiver. E foi feito, sim, pelo nosso laboratório de referência em saúde pública, o Adolfo Lutz, e através do RT-PCR se confirmou a presença do monkeypox.
Doutor Jean, então pelo que o senhor explicou, como tem essa manifestação cutânea na pele, não tem aquele risco da doença silenciosamente estar sendo transmitida como o coronavírus. É que você pode estar infectado sem saber e já transmitindo a doença. Nesse caso, então, o risco muito menor. E nesse caso específico do paciente, esses cuidados todos que o senhor falou já foram tomados. Familiares já identificados, já todos alertados sobre não circular livremente para não correr o risco de esparramar, de espalhar a doença para outras pessoas de São Paulo. Pois é, na verdade, naquele período em que já existe febre, sintomas em que não ocorram lesões, já é um período que ocorre transição. Mas, de novo, uma transição de pessoas que estiverem muito próximas aí. Não é como a gente chama de aerolização, daquela grande quantidade de vírus circulando no meio. Então, mesmo pessoas do ambiente profissional, só que estiverem muito próximos dele, que poderiam, então, ser contaminadas. Mas, de imediato, essas pessoas são rastreadas. Quem são as pessoas que estão no seu entorno, que tiveram contato, para que elas sejam, então, segregadas. E tem mais algum caso... Sim. Doutor Jean, está ouvindo? Claro, para que elas possam, então, ser monitoradas. Pois não. Não, é porque o áudio deu um pequeno... Picotou, a gente achou que tivesse caído. E algum outro caso suspeito em análise nesse momento em São Paulo, não? Pois é, nós temos um caso que foi considerado suspeito de uma mulher de 26 anos, mas ela tem manifestações clínicas que são muito comuns ao quadro viral, dor no corpo, dor nas juntas e febre, mas algumas lesões que podem sugerir outros quadros virais. Por exemplo, do grupo do herpes. Então, seja a catapora, citomegalovírus, que são da família do herpes vírus, mas estão sendo investigados. E ela tem uma outra questão, não tem histórico de viagem. Então, isso vai enfraquecendo mais a possibilidade desse quadro ser positivado. Diferente desse caso que acabou de viagem, tinha lesões bastante típicas e características, e a confirmação precisava, sim, ter apenas uma documentação através do PCR. Tá certo, doutor Jean, muito obrigada por participar conosco, deu para entender perfeitamente bem, e a gente segue acompanhando qualquer novidade. A gente volta a falar e também sobre o Covid. A gente está sempre alertando aqui, hein, doutor Jean, para todo mundo que está atrasado na vacinação da Covid para correr para o posto. Conte com a gente aqui. Olha, precisamos mesmo, pessoal, só para você ter uma ideia, nós temos 2.700.000 pessoas que deveriam ter tomado a sua segunda dose e não fizeram. Mais de 10 milhões que deveriam ter tomado a terceira dose e não fizeram. E hoje nós já estamos na quarta dose para aqueles acima de 50 anos, profissionais da área da saúde e também pessoas que têm algum problema na sua imunidade. Quando a gente vai falar em gripe, isso ainda é pior. Nós temos 38% da população elegível para se vacinar apenas vacinada. Quando a gente vai olhar grupos de risco de fazer forma grave, por exemplo, mulheres grávidas, nós temos 20% delas vacinadas. Os idosos, só 48%. Portanto, pessoal, temperaturas baixas, as pessoas se aglomeram mais, maior a chance de disseminação de vírus respiratório, entre eles Covid e gripe. Então vamos se vacinar. É isso. Muito obrigado, um grande abraço. É isso, gente. A vacina é de graça, tá no posto. Corre para lá se você ainda não se vacinou. Obrigada, doutor Jean.